Sentiu. Só os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Você está feliz nessa noite? Irmãos, se o culto terminasse agora, você já podia ir satisfeito para casa. Porque o que Deus já fez nesse lugar, nessa noite, gente, nós não temos palavras para descrever tudo aquilo que Deus já fez nesse lugar. Quero ser bem objetivo em minhas palavras. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Tema proposto para esta campanha. Deus tem grandes coisas a falar através dessa passagem para nós. Aleluia. Irmão, você tem toda a liberdade para adorar Jesus nessa noite. Se você fala em língua, fala em língua. Se você é daqueles crentes lá dentro que dá glória a Deus bem alto, demos glória a Deus bem alto. Em nome de Jesus. Porque coisa boa é quando nós sentimos a presença de Deus a partir pela palavra. Quando nós sentimos a chama arder dentro de nós, faz que nem nosso pastor, a partir pela palavra, o negócio está pegando mesmo, o fogo está pegando. Mas quando é só no louvor e depois não pega mais nada, está faltando alguma coisa. Tem que ter fogo na palavra, não é não? Quantos acharam? Jeremias capítulo de número 18, a partir do primeiro versículo. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então ele fez novamente outro vaso, conforme pareceu bem feito o refazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como fiz deste oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel. Repita comigo: assim como o barro está na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão. Deus está dizendo que está tomando você pela mão dele. Tudo aquilo que você tem, aquilo que você faz, ou aquilo que você pensa em fazer, está nas mãos do Senhor. Então ele está dizendo assim: olha, assim como eu fiz com aquele barro velho, aquele barro acanalhado, aquele barro desfigurado, assim eu posso fazer com você. Deus está dizendo o quê? Eu vou transformar a tua vida da forma que eu quero. Eu vou fazer uma transformação na tua vida na forma que eu quero. Porque nós queremos ter as nossas posições diante do Senhor, mas quem escolhe a nossa transformação, pastor, não somos nós mesmos, mas é Jesus que nos pega pela mão, nos pega pelas orelhas e diz assim: olha aqui, ó, eu vou fazer uma transformação na tua vida. Tu vai ser pregador do evangelho, tu vai ser pregadora da minha palavra, tu vai profetizar no meu nome. É assim que Deus quer fazer conosco nessa noite. Deus quer nos pegar pela mão e nos levantar e dizer: olha, assim como eu faço com um vaso pequeno, eu faço com um vaso grande. Assim como eu faço com quem tem dinheiro, eu faço com quem não tem dinheiro. Assim como eu faço com quem gente que tem a casa grande, eu faço com gente que tem a casa pequena. Assim como eu opero na igreja gigantesca, eu opero na igreja pequena. Aleluia. Deus está dizendo: é só você se colocar na posição que você deve se colocar, porque Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Irmão, já sinto Deus aqui nesse lugar. Já sinto Ele aqui. Já sinto o negócio pegando aqui, as minhas pernas já estão tremendo já. Negócio forte, viu, Mateus? Irmãos, sabemos que desde o período de 40 anos do cativeiro do povo de Israel, o profeta Jeremias, ele tinha profetizado várias vezes de acordo para o povo, de acordo com o que Deus tinha pedido. E todas as profecias, a maior parte das profecias que Deus passava para Jeremias, para profetizar para o povo de Israel, era a respeito de quê? De conserto, a respeito de renúncia, a respeito de transformação, a respeito de mudança de vida. E a qual todas essas profecias, dentro de 40 anos que o profeta Jeremias profetizou, todas elas foram rejeitadas.
Todas as profecias que o profeta Jeremias profetizou, nós podemos ver que todas elas foram rejeitadas, até mesmo pela sua família. E eu quero já dizer uma palavra revelada da parte de Deus a partir dessa pequena introdução, é que muitas vezes você é rejeitado dentro da sua própria casa. Muitas vezes você é rejeitado dentro da sua própria família. Às vezes você se frustra, você fica triste, você fica doente espiritualmente, mas só que nós temos que olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Nós temos que olhar para o nosso alvo que é o céu, e Deus, Ele quer nos transformar, e nós não devemos abaixar a cabeça para o inferno. Continuando a introdução, até parece, irmãos, que nós vivemos nos dias do profeta Jeremias. Afinal, pessoas rejeitam a palavra do Senhor todos os dias. Às vezes nós queremos receber, meu pastor, só aquilo que retém a nossa vida, só aquilo que nos abençoa da parte de Deus. Nós não queremos receber muitas vezes uma repreensão do nosso pastor, que a Bíblia diz que o pastor é quem conduz a igreja conforme o Espírito Santo quer que conduza. Se é a palavra de exortação, receba a lapada. Se é a palavra de consolação, receba a consolação. Se o pastor diz, olha, você vai fazer isso aqui, Deus te mandou para isso, faça, meu irmão, porque Ele está sendo usado para abençoar a sua vida. Irmão, é palavra profética aqui, é palavra direcionada de Deus. E muitas vezes, irmão, nós queremos fazer as nossas próprias vontades. Às vezes Deus instrui a pessoa que está à frente da obra de Deus para nos orientar conforme deve ser feito a obra, e muitas vezes nós não queremos receber, irmãos meus. E assim mesmo é conforme o Espírito Santo fala conosco, e aí nós rejeitamos também a palavra que o Espírito Santo fala diretamente conosco. O que acontece? Nós rejeitamos a palavra do servo de Deus, e nós rejeitamos a palavra do Espírito Santo, que às vezes nos fala interiormente, que nos cobra. Aquela palavra que diz, olha, você está errado, você precisa tomar uma posição diferente, porque você está errado. O Espírito Santo nos cobra conforme nós devemos estar, irmão, na obra de Deus. Então, parece que nós vivemos nos dias de Jeremias, porque muitas pessoas rejeitam a palavra do Senhor, muitos desprezam, não valorizam, muitos não querem pregar a palavra conforme a sua verdade. Às vezes, para ganhar pessoas, tem que fazer um moído, tem que fazer um arrudeio. Não, eu vou pregar a palavra mais light para ver se ele se converte. Eu vou pregar a palavra mais coach para ver se eu chamo ele para vir com o mundo. Ou se não, eu vou me vestir que nem ele para me poder chamar a atenção dele. Eu vou colocar aqui um show, um palco, um cantor aqui famoso de nome, para ver se eu consigo atrair as pessoas. E repetindo as palavras do nosso pastor, a igreja que ela é levada pela festa, ela termina pela festa. E o nosso propósito aqui nesta igreja, nesse lugar, não é chamar a atenção de ninguém, mas é glorificar o nome do Senhor. O propósito de nós nessa igreja, nesse lugar, é glorificar o nome do Senhor e saber que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem eles nós não podemos fazer nada. E eu acho interessante que muitas vezes Deus, Ele começa a tratar com a sua igreja de forma mais repreensiva. E às vezes nós não queremos aceitar a repreensão do Espírito Santo, irmãos. Parece coisas tão simples, mas que quando Deus começa a nos cobrar, a gente fica, Senhor, eu acho que eu não vou fazer não. Senhor, isso é besteira, Pai. Não, isso é uma besteira. Não tem para que eu parar de fazer isso, porque isso é uma besteira. Não tem para que eu parar de ouvir certo tipo de música, Senhor, porque isso é besteira, Senhor. Mas eu lhe pergunto uma coisa: será que a intimidade que você tem com o Espírito Santo de Deus, qual é a cobrança que o Espírito Santo está lhe dando nessa noite? Porque a gente sabe que para cada um, Deus o conduz da forma que Ele quer. Alguns, é um exemplo que a gente sempre trata. Alguns aí, para sair na rua, não veste calção. Outros já gostam de sair de calção. Aí outra vai para a praia, não vou vestir calção, vou vestir um calção. E tem sempre aquelas rebateiras. E uma vez eu comentando, irmãos, até hoje eu durmo de calça. Mas não é porque eu quero ser mais santo que ninguém não, é porque eu me acostumei desse jeito. É uma vontade minha. E quando eu tiro, eu sinto um martelo batendo na minha cabeça. Ei, se lembre o que eu lhe ensinei.
Se lembre, é um ditado, é uma regra, é uma doutrina? Não, e não tem base bíblica. Esse tipo de veste de roupa não tem base bíblica. Mas aquilo que Deus quer que você faça, quer que você conduza, quer que você execute, irmão, faça segundo a vontade dEle. Porque quando você faz segundo a vontade de Deus, as coisas fluem de maneira diferente. Deus começa a lhe usar de maneira diferente. Deus começa a tratar com você de maneira diferente. As revelações pela palavra, irmãos Sueldos, elas se tornam maiores. Por quê? Porque você está ouvindo a voz de Deus nessa noite. E Ele está lhe perguntando o seguinte: ei, não importa o que você tem passado, mas eu digo uma coisa: levanta-te, porque eu quero te usar nessa terra. Levanta, porque eu quero fazer uma transformação na tua vida. E sabe o que eu fico mais feliz, irmãos, é que eu louvo a Deus, porque ainda há um povo que preza a palavra e valoriza a palavra de Deus. Porque, irmão, nós sabemos que a palavra de Deus é como uma bússola que nos dá orientação para que nós possamos saber para onde nós devemos ir e nos conduzir. Um primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa palavra é: levanta-te. Quando Deus diz assim, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Você sabe o que é que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, tome uma posição na sua vida. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Quando Deus diz assim, levanta-te, Deus está dizendo, ei, toma uma posição na tua vida. Porque talvez a posição, irmã Janaína, que nós estamos, não é a posição que o Espírito Santo quer. Aí Deus está dizendo, ei, toma posição, filha. Toma posição, filho. Abre os olhos, abre os ouvidos, tome a posição. Aleluia. E a ordem que o Senhor dá ao profeta Jeremias nessa expressão, levanta-te. Ele fala de posicionamento, sair da posição que ele está, a qual se posicionar na direção certa que Deus quer que ele se direcione. E Deus está dizendo, levanta-te. E Deus está dizendo, levanta-te. Não é para você ficar sentado aí no banco, ficar sentado nessa cadeira aí não. Deus está dizendo, levanta-te, sai do teu canto e vai fazer a minha obra. É isso que Deus está dizendo, levanta-te. Toma posição na tua vida, vai fazer a minha obra. Para de pôr desculpa. Para de pôr preguiça. Irmão, tem muita gente que é preguiça. Porque, irmãos, Deus nos dá 24 horas, irmão Sueldo. Não é possível que nessas 24 horas, irmã Janela, a gente não tenha 1 hora para Jesus, irmão. 1 hora, 2 horas para Jesus, isso é conversa mole. E muitas vezes a gente passa 5 horas, 6 horas no Kawaii, no TikTok, no Instagram, no YouTube, gente. Vendo as coisas banais, vendo as coisas que não nos fortalecem espiritualmente. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, levanta-te, toma posição, se ajeita, se concentra, porque eu quero transformar a tua vida e trabalhar como eu quero na tua família. Às vezes a gente precisa só de um puxa-avante de Jesus para a gente poder se levantar e se posicionar da maneira que Deus quer que a gente se posicione. Quantas vezes nós nos abatemos devido às lutas, devido aos problemas e às circunstâncias? Quantas vezes nós nos entristecemos, muitas vezes, na obra do Senhor? A gente faz algo, irmã Janaína, e às vezes a gente se entristece quando acontecem certas coisas no meio do povo de Deus, no meio do povo da gente. Rapaz, eu vou deixar de fazer essa obra, pastor, porque fulano olhou com a cara feia para mim. Eu vou deixar de fazer essa obra porque ciclano não vai bem com a minha cara. Eu vou deixar de fazer essa obra porque eu estou sem tempo, o trabalho toma meu tempo e não sei o que, e pá. Sempre tem uma desculpa para o Espírito Santo. Deus está dizendo assim, ei, deixa de tuas desculpas, deixa dos teus moídos e se levanta. Deus só quer que você se levante. Deus só quer que você tome uma posição. Eu acho interessante, irmãos, que às vezes para Deus nos dar um puxa-avante de orelha, irmão Sueldo, sabe o que Deus faz? Tem uma função na igreja, tem um cargo para a gente fazer, a gente não quer fazer. E tem pessoas que são assim, se eu não fizer, não vai dar certo. Se eu não fizer, não vai para frente. Se eu não fizer, não vai ter retorno. Se eu não fizer, isso e aquilo. Aí sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Deus pega o mais sem futuro lá do mundo, o mais miserável, transforma, bota no seu canto, exalta. E o nome do Senhor é glorificado nesta igreja.
Aí depois que a gente fica com a cara lavada, uma cara de Zé Ninguém, lavada, porque viu Deus exaltando o irmão, aí a gente começa a questionar a Deus. Deus, ele chegou agora, já está fazendo a obra assim. Ela chegou a hora, já está fazendo a obra assim. Ei, chegou agora, já está regindo o conjunto. Chegou agora, já está dirigindo os trabalhos na igreja. Você não quis fazer, Deus colocou quem queria, irmão. Você não quis executar, Deus colocou quem queria. E eu quero abrir seus olhos, abrir somente nessa noite e dizer: ei, aquilo que você não quer fazer para Jesus, Deus levanta outro e bota no teu canto. Porque a obra de Deus não para, a obra de Deus não pode parar. Nós não somos insubstituíveis. Não tem só eu, não tem só você, irmão. Hoje eu posso estar instruindo esses meninos aqui a tocar, mas quem sabe amanhã eles podem estar instruindo outras pessoas a tocarem, podem estar ensinando. E a obra de Deus, ela anda, irmão. A obra de Deus, ela não para. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça, de pensar que é só a gente. Eu acho interessante, irmão Suelto, que Deus olha assim para Jeremias e diz: Jeremias, tu visse esse barro velho aí? Tu visse, Mateus, esse vaso velho, esse barro velho que estava acabado aí? Deus estava mostrando para Jeremias: Jeremias, assim como eu fiz com esse barro velho aí acanalhado, eu vou fazer na tua vida, Jeremias. Jeremias estava preocupado com os aplausos, estava preocupado quem ia acreditar na revelação, na profecia, estava preocupado se ia se cumprir ou não. Mas só o que Deus queria para Jeremias era o seguinte: olha, só profetiza, não importa o tempo que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Só profetiza. Jeremias se abateu, Jeremias se entristeceu, Jeremias caiu, Jeremias ficou cabisbaixo. E muitas vezes nós fizemos várias coisas para a obra do Senhor, fizemos várias coisas para a casa de Deus, mas por uma simples crítica que nós levamos, nós deixamos de fazer. Pelo simples arrebatamento, um simples batidazinho que deram na gente, a gente deixa de fazer. Às vezes a gente vai choramingar em vão, vai chorar lá no canto, fica remoendo diante de Deus: Deus, porque fulano, Deus, porque cicano, Deus, e não sei o que, Pai, e mata ele, Deus, e não sei o que, e pega ele. Tem gente que é assim, irmão, parece que o céu é só dele, parece que ele tem mais intimidade do que a igreja todinha. Ele, se pudesse, eu acho que ele tinha mais intimidade que Moisés teve com Deus. Tem gente que é dessa maneira, desse jeito. Mas Deus está dizendo assim para você nessa noite: assim como eu fiz com o barro velho, eu vou fazer com você. Mas Deus também está trazendo uma lembrança para você nessa noite. Lembre o que você era e olhe para você hoje, o que eu fiz na tua vida. Lembre para quem você era lá no mundo atrás, onde eram as tuas procedências, para o que Deus fez para você hoje. Deus te deu um nome, Deus te deu uma coroa, Deus te deu um lugar na cadeira de príncipe, de princesa, porque Deus não coloca ninguém em lugar ruim, irmão. Deus não nos chama para a gente ficar parado, para a gente ficar sentado, para a gente ficar dormindo. Irmãos, quanto mais gente ajudar nessa obra, mais essa obra vai crescer. Quanto mais gente tocar aqui, se eu pudesse, tocava aqui o público todinho. Botavam 3 teclados, 2 baterias, 2 baixos, e colocava uma ruma de cantor, fazia um coral, uma orquestra, porque para a obra de Deus nós temos que fazer. Para a obra de Deus nós temos que nos levantar, irmãos. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: olha, que diremos pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Josué estava preocupado por assumir a posição de Moisés, Deus disse assim: Josué, olha, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Aí no versículo 3 eu acho interessante isso, porque ele diz assim: olha, aonde pisar a planta do teu pé, eu te abençoarei, assim como eu abençoei o meu servo Moisés.
Irmãos, o mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera no presente. O mesmo Deus que curava as feridas no passado, Ele cura hoje no presente. Não há nada impossível para nosso Deus. E quando Ele diz, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras, Deus está dizendo, primeiro, você tem que ter um posicionamento. Primeiro, saia da posição onde você está. Se coloque numa nova posição. E outra, levante, desce. Quando Deus fala desce, Ele está se referindo realmente à oração. Deus está se referindo também à intimidade. Nós temos que se levantar, ter um posicionamento do que nós queremos e também temos que ter a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes tem gente que sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas não tem intimidade com o Espírito. Só tem a letra. E coisa boa é quando nós manejamos essa palavra e nós temos a unção do Espírito Santo e a igreja sente que você está cheio da presença de Deus. Porque, irmão, quem está cheio da presença de Deus não precisa muita coisa. Não precisa muita afinação, não precisa de um playback pentecostal para Deus operar, não precisa de um reteté no meio da igreja, não precisa disso não. Sabe o que precisa? Precisa você dobrar o teu joelho, porque quando você abrir sua boca, se você precisar gritar, a igreja vai ser cheia da presença de Deus. É isso que Deus quer. Vejo sempre o pastor falando. Eu gosto quando os irmãos estão caladinhos, porque estão aprendendo na palavra de Deus. Porque quando está um movimento, como foi a palavra hoje? Não sei não. O Espírito Santo me tomou, eu fiquei, eu perdi aqui a mente. Irmãos, o avivamento desta igreja não é avivamento de Nutella, avivamento de palha, fogo de palha não. Aqui o avivamento dessa igreja é o avivamento que quando está no culto de oração, quando está no comecinho do culto, aqui bem pouquinha gente, o fogo está pegando, sem precisar, ninguém está agitando a igreja. Porque você sente quando a igreja está cheia da presença, é quando não tem ninguém. Não tem ninguém aqui querendo animar ninguém, animar o público, e os irmãos já estão sentindo a presença de Deus, sem precisar ninguém, está abanando o fogo. Não precisa. Podia muito bem. Outra coisa, podia muito bem aqui. Só está 10. Aí lá em Coríntios capítulo 3, versículo 1. Ele diz o quê? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse todas as interpretações, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, mas não tiver o amor, seria como um metal que soa, seria como um sino que tim, não tem efeito nenhum. Mas, irmão Everson, eu falo em língua, eu profetizo, eu marcho, eu entrego profecia para um e para outro, mas tem amor no seu coração? Tem não, então você está fazendo nada. O Espírito Santo de Deus, ele começa a operar, sabe como? Quando nós temos arrependimento nos nossos corações, quando nós se levantamos, irmão Sueldo, quando nós descemos em oração, e sabe o que está faltando também? Está faltando perdão. Porque não custa nada, eu fiz raiva ao irmão Cicalo, me perdoe em nome de Jesus. Nós estamos se abraçando, estamos caminhando para o céu, e o capeta, ele está envergonhado. E acabou-se. Não precisa estar aqui na Santa Ceia não, irmão, me perdoe. E não sei o que, pá, eu quero, não precisa não, irmão. A igreja quando está em comunhão, não custa nada você chegar para o seu irmão, me perdoe porque eu falei aquilo, me perdoe porque eu falei com você de maneira ruim. Eu não vigiei, falei de forma errada. Não custa nada a gente pedir perdão, irmão. Não custa nada. E quando nós não temos o perdão de Deus em nossos corações, quando nós não limpamos as mágoas que está enfincada dentro de nós, o Espírito Santo de Deus não opera. A presença de Deus não cai não. Não é, mas eu estou com vontade de chorar. Você está chorando porque está emocionado. Mas não é a presença de Deus não. Deus começa a operar ali
quando você tem arrependimento dentro do seu coração. E Deus estava dizendo assim, Jeremias, quando ele disse, levanta-te, desce a casa do oleiro, Deus também estava dizendo para Jeremias, Janaína, se arrependa. Se arrependa. Sabe por quê? Porque eu mandei tu falar. Porque Deus está nessa peleja, irmão, desde o primeiro capítulo de Jeremias com ele. Porque ele sempre fica relutando com Deus. Deus, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Deus, como é que eu vou falar? Deus, como é que eu vou fazer? Aí Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, o que eu colocar na tua boca tu vai falar. Aonde eu mandar você ir, você irá. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. E desde o primeiro capítulo do profeta Jeremias, que Deus fica com essa luta com Jeremias. Aí Deus diz, levanta Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá falei, você ouvir as minhas palavras. Deus está dizendo, se arrependa Jeremias, se arrependa do que você tem pensado, se arrependa das tuas ações, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, eu mandei tu falar o que eu queria que tu falasse, mas mesmo assim Jeremias ficava questionando, ficava murmurando diante de Deus, daquilo que Deus queria fazer com ele. Irmãos, por mais que as palavras às vezes sejam duras, não tenha medo de falar não. Por mais que seja, Deus entregou algo em seu coração, para você falar, fale. Porque se você guardar para você, você vai pagar o preço. Eu não estou preocupado não, com quem não acredita em mim, com quem não deixa de acreditar. Pode não se cumprir no momento, mas eu digo uma coisa. Vai se cumprir e eu vou ver. Eu sei que Jeremias não viu não, a maior parte não. Mas você crê que você vai ver as profecias de Deus se cumprirem na tua vida? Tu vai ver que Deus vai cumprir as profecias? Deus vai cumprir todas as promessas na tua vida? Porque Deus não entregou a tua vida para Satanás, irmão. Deus não entregou a tua vida para dar nas mãos do inimigo e ficar na banal, não. Você morrer na caminhada, não. Ainda no capítulo 1, Deus olha para Jeremias. Jeremias, antes que eu te formasse dentro do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Janaína, quando tu estava lá dentro ainda do ventre, eu já te conhecia. Quando tu estava lá dentro da barriga da tua mãe, eu já lhe conhecia. Não precisou ninguém fazer indicação não, irmão. Irmão, tem coisa que só Deus faz. Não precisa ter indicação de ninguém não, pastor. Não, porque fulano dá para aquele cargo, porque fulano dá para aquele outro, porque ciclano dá para aquele outro. Irmão, não precisa de indicação não, porque Deus é dono desta obra, e se Ele quiser que você faça, você vai fazer. E acabou-se o inferno. Acabou-se. Não precisa ter indicação, não precisa fazer a mídia, não precisa botar um nome na folha. Aqui não é movido por dízimo, aqui não é movido oferta, aqui não é movido por aquisição financeira. Esta obra não é movida por isso, mas esta obra é movida pelo Espírito Santo e cheia da presença de Deus. É onde essa obra é movida. Estou nem aí. Quando Deus manda fazer, eu faço. Quando Deus manda eu falar, eu falo. É desse jeito aqui meio doido mesmo? É desse jeito aqui meio doido. Não aguenta? Não quer aceitar? É problema seu. Está entendendo? E é desse jeito, estou nem aí. Vai questionar com ele. Vai falar com ele. Eu sempre gosto de repetir as palavras do meu pastor, porque ele diz assim, rapaz, tem uns irmãos que Deus usa assim, ó, na simplicidade, glória. Aleluia. Irmãos, estão me ouvindo. Mas tem outros que Deus usa mesmo na zoada, irmão. É o meu caso. Mas eu não tenho o que fazer. Eu não tenho que... Os irmãos estão entendendo? Ou tem alguma coisa que eu falei que os irmãos não entenderam aqui? Porque se os irmãos estiverem entendendo... Aí porque o negócio está acontecendo. Irmão, não estou entendendo nada que você está falando. Eu disse, pois eu estou errado. Mas se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, é porque está dando certo. Amém? Para finalizar, queridos. Já deu a hora? Ainda no capítulo 18. No versículo 11. Deus diz assim. Agora... Pois fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo assim: assim diz o Senhor, eis que eu... Quem está acompanhando? Versículo 11. Eis que eu moldo mal contra vós e planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e faça os seus caminhos...
e os seus feitos bons. Foi essa palavra que Deus entregou a Jeremias para falar para o povo. Convertei-vos dos seus maus caminhos, convertei-vos dos seus pecados, convertei-vos das tuas iniquidades, da tua posição sem futuro. Porque eu tenho um plano ruim contra vós. Irmão, a gente ouviu isso de Deus. Deus disse para Jeremias dizer para o povo: eu tenho um plano ruim contra vós. Eu tenho algo ruim contra vós. Então, irmãos, é melhor a gente endireitar os caminhos. Fala para mim também, está pegando aqui também, depois passa para aí. É melhor a gente endireitar os caminhos do que passar pela prensa de Jeová. É melhor a gente endireitar as nossas posições, as nossas atitudes, do que a gente sofrer. E aqui ninguém quer sofrer, né? Não quer sofrer não, né? Ninguém? Amém. Ninguém aqui quer sofrer. Ninguém quer passar pela prova. Ninguém quer passar pelo moído. Mas, irmãos, às vezes a gente é preciso passar pelo moído. Às vezes é preciso a gente entrar dentro do moinho de Jeová, para Deus nos quebrar, para Deus nos amansar, para Deus nos dar temperança, os frutos do Espírito. Temperança, paz, longanimidade. Deus precisa nos dar esses frutos. Mas Deus precisa nos dar? Precisa. Mas também nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós temos que aceitar a vontade do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando nós não aceitamos a vontade do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos, nós sofremos espiritualmente. Nós sofremos espiritualmente. E não queira passar pela prova. Não queira sofrer pela sua desobediência. Mas atenda a voz do Espírito Santo. Levanta-te de onde você está. Levanta da tua posição. E Deus está lhe chamando nessa noite, está dizendo: olha, o seu lugar é aqui. A sua posição é aqui. Mas você precisa aceitar. E nós só recebemos as bênçãos do Senhor. Agora passando para a parte de bênçãos, já foi a lapada, a parte da bênção. Nós só recebemos as bênçãos de Deus quando nós aceitamos as suas exortações. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar o quê, irmão? Não vai faltar peia. Não vai faltar tribulação. Não vai faltar cajado no meu e no seu espinhaço. Não vai faltar. Porque o Senhor é nosso pastor. E quando nós oramos essa oração de Senhor, tu és o meu pastor, seja sujeito. Seja sujeito à peia do pastor. Seja sujeito ao puxavante do pastor. Oh glória. Seja sujeito. Porque não importa onde você estiver, não importa a posição que você estiver, mas se você está debaixo da bênção do pastor, oh glória. Agora, tirando o pastor da terra, quem é o seu pastor espiritual? Quem é o seu pastor celestial? Jesus Cristo de Nazaré. E muitas vezes, não estou dizendo para ninguém desobedecer seu pastor, estou dizendo que muitas vezes é melhor você ouvir a voz de Deus do que ouvir as vozes dos homens. Mas faça o seguinte: peça direção ao seu pastor. Eu não sei porque Deus está falando isso essa noite, mas peça direção ao seu pastor. Rapaz, eu queria fazer aquilo ali, eu queria fazer tal coisa. Peça direção. Peça direção à sua liderança. Peça direção às pessoas que Deus colocou para te tanger. Oh glória. Peça direção. Porque vai tudo bem na sua vida. E no momento oportuno, Deus vai lhe exaltar conforme Ele quer lhe exaltar. Finalizando, agora você precisa tomar uma posição. Você precisa se colocar aonde Deus quer que você esteja. Você precisa abrir os seus olhos. Você precisa abrir sua mente e dizer: Senhor, me coloca onde o Senhor quer que eu fique. Faz comigo conforme o Senhor quer fazer. Irmãos, se lembre de uma coisa: que todas as nossas palavras têm poder. E se nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, se nós entregamos as nossas coisas ao Espírito Santo de Deus, saiba que Deus vai fazer conforme Ele quer fazer.
E se Deus trocar um negócio do lugar, não vá questionar. Você pediu para Ele fazer conforme que Ele queria. Não vá questionar a Deus quando Ele mexer onde não é para mexer. Não vá questionar a Deus, mas aceite, porque você vai receber a vitória no final dessa toda trajetória difícil. Você vai receber a vitória de Deus. Irmãos, aprendemos o quê? Levantar, ter posicionamento. Devemos descer à casa do oleiro, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E a outra palavra, eis que farei você ouvir as minhas palavras. Já está dizendo assim: ouça a minha voz e faça conforme a minha vontade. Em nome de Jesus, amém.